Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. As espigas arrancadas. Aconteceu que, ao passar no sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Os fariseus disseram: Vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome, e como entrou da casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães de apropriação que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos seus companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. Uma vez libertados da figura e unidos à verdade de Cristo, os discípulos não guardam a festa simbólica do sábado. Por isso é dito: aconteceu que, ao passar no sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. São Beda. Lemos também na sequência que eram muitos os que iam e vinham, e os discípulos não tinham nem mesmo um espaço de tempo para comer, e por isso, como homens, tinham fome. São João Crisóstomo. Sentindo fome, comiam uma comida simples, não para o prazer, mas por conta da necessidade natural. Já os fariseus, servindo as figuras e as sombras, acusam os discípulos como quem age de modo injusto. Por isso se segue. Os fariseus disseram-lhe: Vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Santo Agostinho. Com efeito, ao povo de Israel foi ordenado que ninguém em seus campos detivesse um ladrão, a não ser que este quisesse levar algo consigo, pois quem não tocasse em nada além do que comesse deveria ser deixado ir, livre e impune. Por isso também os judeus acusaram falsamente os discípulos do Senhor, quando estes arrancavam as espigas, antes de violar o sábado que de furto. Pseudo Crisóstomo. O Senhor, por sua vez, introduziu Davi no meio da conversa, a quem certa vez aconteceu de não comer respeitando a lei, quando tocou no alimento sacerdotal, para, com seu exemplo, destruir a acusação contra os discípulos. Segue-se, pois. Ele respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi? Teofilacto Diócrida. Com efeito, fugindo da presença de Saul, Davi dirigiu-se ao príncipe dos sacerdotes, comeu os pães da apropriação e roubou a espada de Golias, coisas que tinham sido oferecidas ao Senhor. Alguns perguntam, no entanto, por que o evangelista denominou agora Abiatar príncipe dos sacerdotes, ao passo que o livro dos reis o denomina Abimeleque? São Beda. Mas isto não contém nada de discordância, pois ambos estavam ali quando, ao chegar Davi, pediu e recebeu os pães, isto é, Abimeleque, príncipe dos sacerdotes, e Abiatar, seu filho. E uma vez morto Abimeleque por Saul, Abiatar fugiu em direção a Davi, e, tendo-se feito seu companheiro durante todo o exílio, mais tarde, quando Davi reinava, também ele recebeu o grau de sumo sacerdote, e o filho foi feito pessoa de muito maior excelência que o pai. Por isso foi digno de ser lembrado pelo Senhor como sumo sacerdote,
mesmo enquanto seu pai era vivo. Segue-se. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deve-se, pois, aplicar um maior cuidado à saúde e à vida do homem que à guarda do sábado. Com efeito, foi ordenado que se guardasse o sábado de tal maneira que, se houvesse necessidade, não fosse réu aquele que tivesse violado o sábado. Por isso, não foi proibido circuncidar ao sábado, porque havia necessidade de fazê-lo. Os macabeus, em iminente necessidade, lutaram no sábado. Daí que se tornou lícito aos discípulos famintos pela necessidade da fome fazer o que não era lícito pela lei. Assim como hoje, se algum doente quebrar o jejum, com nenhuma razão será tido como réu. Segue-se, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Como se dissesse: se é excusável que o rei Davi tenha comido o alimento sacerdotal, quanto mais o Filho do Homem, verdadeiro rei e sacerdote e senhor do sábado, não estará sujeito à culpa de arrancar espigas no sábado. Pseudo Crisóstomo. Ele chama a si mesmo com propriedade de senhor do sábado e filho do homem, pois, sendo certamente filho de Deus, dignou-se, por conta dos homens, de chamar-se filho do homem. A lei, por outro lado, não reina sobre o autor e senhor da lei. Com efeito, ao rei é permitido mais do que se estabelece nas leis. A lei é, pois, dada aos fracos, não aos perfeitos e aos que operam acima da lei. São Beda. De outra parte, em sentido místico, os discípulos passam pelas searas enquanto os doutores santos examinam atentamente os que instruíram na fé, com o cuidado de uma piedosa solicitude. Por terem fome, não compreendemos nada melhor que a salvação dos homens. Já o fato de arrancar as espigas é desarraigar os homens da aplicação terrena. Esfregá-las com as mãos é, pelos exemplos das virtudes, a pureza da alma para fora da concupiscência da carne, como que das cascas. Comer os grãos é incorporar aos membros da igreja alguém purificado, pelas bocas dos que pregam, tirar das imundícies dos vícios. E de modo conveniente, os discípulos são recordados como tendo feito isso avançando diante da face do Senhor, porque é necessário que o discurso do autor caminhe à frente, e assim a graça da visitação celeste, que vem logo em seguida, faça brilhar o coração do ouvinte. E convenientemente em dia de sábado, pois também os próprios doutores, ao pregarem em favor da esperança do repouso futuro, trabalham e exortam seus ouvintes para que transpirem nos trabalhos pelo descanso eterno. Teofilacto Diócrida. Ou porque, uma vez que têm o repouso das paixões, tornam-se então para os outros condutores em direção à virtude, arrancando as coisas terrenas. São Beda. Igualmente caminham pelas searas com o Senhor aqueles que se deleitam em meditar as palavras sagradas. Eles têm fome quando nelas desejam encontrar o pão da vida. E isto em dia de sábado, quando, com a mente apaziguada, alegram-se por estarem vazios de pensamentos turbulentos. Arrancam espigas e, uma vez esmagadas, limpam-nas até que cheguem a ser alimento. Quando tomam, meditando os testemunhos das Escrituras, aos quais os que leem chegam, e desembrulham-nos por tanto tempo quanto for necessário para encontrar o âmago do amor. Verdadeiramente, este repouso da mente desagrada os insensatos, mas é aprovado pelo Senhor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,